poder no nome de Jesus. Olá, graça e paz, tudo bem? Meu Deus do céu, quanto tempo que a gente não se fala, não se vê aqui. Me diz, pelo amor de Deus. Milhares e milhares de anos. Ai, meu Deus do céu, que saudade. Não exagera também, não é milhares de anos, né? Alguns meses que a gente não consegue se ver, mas que saudade que eu tava de pensar um pouquinho, de meditar um pouquinho, de falar do amor de Deus, a palavra do Pai aqui com você. Que saudade! Meu Deus do céu! Mas agora, em nome de Jesus, a gente vai que vai, viu? Vamos buscar mais? Vamos meditar mais? Vamos entender mais? Vamos junta, entendeu? Vamos em nome de Jesus! Nessa minha correria doida aí de seminário, de silk, de ministério, com tantas realizações tão preciosas que Deus tem nos dado, caminhando com a pastora Tânia, o pastor Otto, e realizando muita coisa em prol do reino, mas o tempo estava escasso. Na verdade, o tempo continua escasso, mas a gente entende que a gente traz à existência as coisas que não existem quando a gente se posiciona, e quanto mais a gente faz, mais a gente entende e a gente deseja fazer, sabia? Então não é o tempo que aumenta, é a nossa vontade que aumenta de fazer mais pelo Pai, pelo reino dos céus aqui na terra, e de ser instrumento do Deus vivo e boca de Deus para poder levar a vida. Amém? Para poder levar a vida e vida em abundância. Ah! Que saudade boa, meu Deus do céu. Agora nós vamos matar essa saudade, se encontrando aqui, entendeu? Vamos, em nome de Jesus. Então vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus? Pega lá a sua Bíblia e vamos meditar um pouquinho lá no que diz em Eclesiastes 9, versículo 10. Diz assim, ó: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça conforme as suas forças. Que força é essa que a Bíblia está falando? Que força é essa que está sendo mencionada aqui? Se muitas vezes o ser humano não tem força para nada, não tem força para acordar, não tem força para acreditar, não tem força para esperar, não tem força para viver, não tem força para realizar. E que força é essa que a Bíblia está dizendo? Que tipo de força é essa? Tem outro versículo que também diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e só os que se esforçam, se apoderam dele. Que esforço é esse para tomar esse reino? Nós estamos falando de que reino? De um reino humano? De um reino terreno? Ou estamos falando de um reino espiritual? De um reino espiritual. Então como é que a gente faz para tomar posse, para adquirir esse reino espiritual? Como é que faz isso? Pois é, será que a gente faz igual o pessoalzinho lá na Torre de Babel, que começou a tentar construir uma torre para chegar, para alcançar o céu? Será que é esse o caminho? Tem um outro versículo também que diz aqui outra coisa. Eu gosto muito desse versículo. Provérbios 24, 20 diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem de tudo que é precioso e agradável. E o homem sábio que tem conhecimento aumenta a sua força. Mais uma vez está falando de força? Mais um versículo falando de força? Que força é essa? Vamos reler esse versículo? Com sabedoria se constrói a casa e com o discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem de tudo que é precioso e agradável, e o homem sábio aumenta a sua força. O homem sábio aumenta a sua força. Peraí, então a gente encontrou uma fonte de força. Encontramos uma fonte de energia. E não é todinho. Não é todinho. A gente está falando de algo que não é humano. A gente está falando de algo que não é terreno. Você sabia que a palavra de Deus, aliás, o dicionário Aurélio diz que entusiasmo é encher-se de Deus?
Eu quero testificar aqui para você o quanto isso é real. O quanto isso é real. Porque quanto mais a gente busca, mais a gente trabalha, mais a gente se enche, mais a gente realiza para o reino, mais a gente quer realizar. E é uma força que não é nossa. É uma força que não vem da terra, é uma força que vem do céu. É uma força que faz você entender que existe algo superior, que existe algo maior, que existe algo melhor, que existe algo incomparável. E você se torna cada vez mais desejoso e cada vez mais atraído por esse amor, por esse algo que na verdade é o amor de Deus, como eu já antecipei aqui. Você sabe que encher-se de Deus faz com que nós tenhamos uma força que não é nossa. E a gente vai para o que a palavra diz. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí a gente, por causa dessa vida de Cristo, de sermos vivificados em Cristo Jesus, de termos uma relação íntima, agradável, de intimidade com Ele, sabe? Eu vou te contar um segredo. Eu tenho segredos com Ele. Eu tenho segredos com o Pai. Eu tenho coisas que só o Pai sabe. Ele é meu melhor amigo, sabe? Ele é meu esconderijo. Ele é meu descanso, minha fortaleza, minha paz, minha alegria. Ele é o meu motivo. Ele é meu tudo. Ele é minha razão, Ele é minha esperança. É dele, por Ele, para Ele que são todas as coisas de verdade na nossa vida. É dele, por Ele, para Ele que a gente tira forças, ainda que estejamos em dias terríveis, difíceis, de perdas, de situações adversas, mas vem uma força dele em nós que a gente realiza e fala: como eu consegui dar conta disso? Como eu consegui alcançar isso? Que força é essa? É uma força que vem do alto. Estamos falando aqui de uma força espiritual. Não estamos falando de uma força terrena, limitada, pequena, ineficaz, de uma força passageira. Seres humanos são volúveis. A palavra fala que nós somos como a erva, a gente desaparece. A gente vem e vai embora dessa terra e desaparece. Mas quando nós temos uma base nessa força que é real, verdadeira e poderosa, a gente cria um legado. A gente cria uma história, a gente deixa um legado, a gente deixa uma história. Qual o sentido dessa vida? Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Aonde eu estou? O que eu estou vivendo? Com as pessoas que eu vivo? O que eu experimento? Aonde eu vou? Da onde eu vim? Como tem sido a minha história na Terra? Uma história apagada? Uma história sem alegria? Uma história sem poder? Uma história sem realização devida? Teve aqui uma coisa ou outra, teve uma situação ou outra que eu vivi, mas de fato eu não tenho realizações plenas e absolutas e profundas. Sabe o que está te faltando? Está faltando você entender quem você é. Está faltando você entender que você tem uma origem. E quando a gente entende da nossa origem, a gente entende o nosso destino. E quando a gente entende do nosso destino... Quando a gente entende que o nosso propósito é atingir o alvo da soberana vocação que é Jesus. Quando a gente entende que a gente tem a força do poder de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, para lutar por nossa família, para lutar por nossos maridos, nossos filhos, nossos casamentos, nossos pais, para lutar por um ministério, por um chamado, por um propósito, para lutar por uma vida financeira, profissional, material melhor, para lutar por uma saúde emocional, psíquica, física, para não aceitar, para não nos conformar, e não nos conformei com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe o que acontece com a gente? A gente resume o versículo de acordo com aquilo que a gente acha que, né? A gente faz um novo dialeto em cima do que está escrito, entendeu? Então a gente cria de forma errada. Porque a gente tem maneira de falar: não, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Peraí, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para quem? E quando?
Vamos entender quais são as etapas anteriores desse versículo? Vamos começar do começo? E não vos conformei com o presente século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, eu não tenho que me conformar. Eu não tenho que me adaptar, eu não tenho que me adequar. Não vos conformeis, não vos amoldeis com o presente século. Não é porque está todo mundo desistindo que eu vou desistir. Não é porque está todo mundo perdendo que eu vou perder. Não é porque as famílias estão sendo destruídas que a minha vai ser também. Não é porque as casas estão se perdendo, os princípios morais, éticos, espirituais, isso já deixou de ter importância para as famílias, que a minha casa vai deixar de ter. Não, eu não vou me conformar com isso, porque a Bíblia não diz isso para mim. A Bíblia diz que eu vou ser reconhecido como família bendita do Senhor na terra. E é o que a palavra fala, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós acabamos de ler aqui que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Com sabedoria se constrói, com discernimento se consolida, se fundamenta. Os cômodos da sua casa é cheio de tudo que é precioso e agradável. Imagine o que é isso. Os cômodos da sua casa é cheio de tudo que é precioso e agradável. E o homem sábio que adquire conhecimento aumenta a sua força. Você quer sabedoria? Você quer consolidar a sua casa? Você quer ter discernimento para fazer a história da tua casa, da tua família ser diferente? Então, em nome de Jesus, você precisa entender que existe uma fonte que não cessa, 24 horas por dia. Ele não deixa de nos atender. Ele não deixa de nos ouvir. Se é com sabedoria que se constrói uma casa e com discernimento que se consolida, aonde que eu vou então para adquirir isso? Na fonte que é Jesus Cristo. Eu vou pedir para Ele me ensinar. Eu vou pedir para Ele me orientar. Eu vou pedir para Ele me ajudar. Eu vou pedir para Ele me responder o que eu não estou entendendo. Eu vou pedir para Ele me esclarecer. Eu vou pedir para Ele me fortalecer. Eu vou pedir para Ele transformar os corações que não estão entendendo. Eu vou pedir para Ele tirar a confusão, a loucura, a falta de paz e trazer essa palavra como rema para minha casa e para minha família. Eu vou buscar a força de quem tem para me dar. E aí, inevitavelmente, a força será aumentada. Eu vou ter força para buscar o reino dos céus por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Então, eu tenho que buscar por esforço, eu tenho que continuar me esforçando para me apoderar. Tem um ditado no futebol que diz que não basta conquistar uma camisa, tem que saber mantê-la. Não basta ser cristão, não basta frequentar uma igreja evangélica, não basta ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa trazer o reino dos céus para a terra. Porque no reino dos céus não tem falta de nada. Na terra pode me faltar qualquer coisa. Na terra pode faltar provisão, saúde, milagre, transformação, suprimento, libertação, cura. Mas quando eu aciono o reino dos céus, quando eu entro no Santo dos Santos com a força espiritual, clamando ao meu Deus, buscando do meu Senhor a justiça, é essa força que a palavra está falando. Quando eu não quero saber, eu não quero olhar nem para a direita nem para a esquerda, pelo que eu tenho ou que eu deixo de ter. Quando eu entendo que pode o mundo inteiro estar contra mim, mas se o meu Deus, se o meu Pai estiver ao meu favor, o mundo está perdido. Porque maior, verdadeiramente maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus tem que ser a minha verdade. Eu preciso me apoiar nisso. E quanto mais eu me apoio nisso, mais eu retiro força disso. E mais fortalecida eu fico no meu Senhor e na força do seu poder, como diz lá a palavra de Deus em Efésios. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha aí a fonte da força. Olha aí a fonte da força. Não é na tua casa que você vai se fortalecer. Não são nas pessoas que estão te decepcionando, te abandonando, te frustrando.
Não são nas portas fechadas que você vai encontrar força, nem muito menos nas portas abertas, viu? Porque você soluciona um problema aqui, mas aparecerão outros tantos ali. E aí? Como é que você vai fazer? Se não tiver a base da força, você vai ficar toda hora lutando com o braço da carne e não dá conta? A palavra fala que nós vamos indo de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória. Eu sinto isso tão real e tão presente em mim. Eu sinto uma força que vem do céu a cada dia, me movendo, me sustentando, me fazendo ficar cada vez mais cheia e cada vez mais desejosa em me encher, me fazendo vencer cada guerra e cada vez mais desejosa em vencer, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele nunca perdeu nenhuma. Ele nunca vai perder. Ele é real, ele é fiel. E tudo que Deus quer que eu e você tenhamos, tudo que o Pai quer, tudo que o Filho quer, tudo que o Espírito Santo quer, é que eu e você possamos entender que Ele está acima de tudo isso. Pode ser maior do que eu e do que você, mas não é maior do que o Senhor. Por isso, levanta, em nome de Jesus. Fortaleça-se no Senhor, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Pastora, mas eu não consigo nem orar, não consigo nem clamar. Vai do jeito que você está. Vai sem conseguir orar mesmo. Vai sem conseguir falar mesmo. Não ora, mas chama Jesus. Chama Jesus. Não consegue fazer uma oração? Chama Jesus. Fala, Jesus, eu estou te chamando, não consigo nem orar, mas o teu nome vai me dar poder. A palavra diz, abra tua boca e a ela eu encherei. Só abre tua boca. Tem um louvor que diz, se não der para cantar, não canta. Se não der para orar, não ora. Se não der para andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Bora pro alvo da soberana vocação que é Jesus. Entusiasmo, encher-se de Deus. A força que nós precisamos para vencer aqui na terra não está na terra, mas está no céu. E no céu não tem limite. Não tem limite. Chame o céu para tua casa, para tua família, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua vida profissional, para os teus sonhos, para a tua necessidade material, financeira. Mas pelo amor de Deus, não desiste não. Não faz isso com você. Deixa eu te contar uma coisa. Se você não desistir, o céu vai te apoiar em tudo. Se você desistir, o inferno vai te apoiar também. Que apoio você quer? Eu acho que o apoio do céu, não é? Então bora se levantar, bora invocar o nome de Jesus, o seu reino de justiça e de paz. Eu lembro que teve um tempo que eu esfriei, há muitos anos atrás, eu esfriei espiritualmente por uma conduta errada de pessoas que estavam dentro da igreja, que me machucaram tanto. Eu era nova convertida, não sabia como me proteger espiritualmente, como me defender. Tinha ainda tantas machucaduras, tantas feridas no mundo. E eu me afastei de Deus. Eu me afastei dele. E eu fui para a igreja e ouvi uma palavra sobre a restauração do altar. E aí o pai falou assim para mim, você tem que recomeçar a tua vida. E tem que recomeçar por mim. Recomece pelo altar. Tava tudo dando errado. Meu casamento com problema. Minha filha mais velha, hoje tem 20 anos. Na época tinha 1 aninho e pouco. Tava com enfermidade que não se resolvia. Meu pai doente, meu pai com câncer. Vida financeira profissional, tava tudo destruído. E eu não entendia porque tava tudo tão errado na minha vida. Mas também eu não percebia que a minha relação com Deus não estava fria, estava gelada, estava um iceberg. Quando eu ouvi essa palavra, a tua vida tem que recomeçar num culto. E a tua vida tem que recomeçar por mim. Eu fui para o altar da igreja, mas eu chorava tanto. E eu falei assim, pai, como que eu deixei alguém entrar na minha relação com o Senhor?
Como que eu deixei alguém impedir a minha relação com o Senhor? Como eu permiti que um ser humano entrasse na minha relação? Como é que eu pude impedir que o poder da cruz deixasse de ter evidência, deixasse de ter voz, deixasse de ter sentido na minha vida pela ação de um ser humano falível como eu? Me perdoe por isso. Me perdoe. E eu fiz um propósito com Deus. Eu sou dessas, entendeu? Quando o papai mostra pra mim alguma coisa, eu entendo que a parte dele foi feita. Eu já contei algumas histórias aqui no canal, tem tantas outras que a gente vai compartilhando aí. Mas toda vez que o papai me mostra, me pontua alguma coisa errada que está em mim, eu entendo que a parte dele foi mostrar o que estava em oculto. E a minha parte é a execução para a transformação disso. E aí eu me prontifiquei a restaurar a minha aliança com o altar. Não foi fácil. E não foi de uma hora para outra. Eu lembro que eu lia a Bíblia, não sentia nada. Eu orava, não sentia nada. O pai estava longe, longe. Mas eu orava e eu falava assim: pai, o Senhor está longe, mas não foi o Senhor que se distanciou de mim. Fui eu que fui para o caminho de Emaús. Eu saí da presença, pai. Eu saí da presença. Me ajuda a voltar. Me ajuda a voltar. E eu lia a Bíblia na primeira pessoa, eu orava e não sentia nada, 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 mas eu tinha certeza que era porque eu estava fazendo o caminho de volta. Eu estava longe da presença. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, que Jesus falava e eles não entendiam. Jesus começou a pregar desde a lei de Moisés e eles não entendiam. Até que chegou uma hora que no partir do pão, na comunhão, os olhos deles se abriram e eles viram Cristo. E eles comentaram uns com os outros, bem que o nosso coração se aquecia assim, ó, estava aquecido quando ele falava. Eu percebi alguma coisa, mas olha o tamanho da cegueira espiritual. Eles eram discípulos, eles andavam com Cristo, eram 2 dos 70. Cristo falava, Cristo estava na frente deles, eles não reconheceram Cristo fisicamente, nem reconheceram a voz de Cristo. Foi depois da comunhão. A palavra fala que Jesus quis ir embora. E eles falaram: não, fica aqui. E porque eles escolheram que Cristo ficasse, então o Senhor partiu o pão e teve um tempo de comunhão com eles. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus está batendo. Você tem que deixar ele entrar. Tem que fazer 2 coisas. Abrir a porta. Ouvir a voz, aliás. Mas não adianta só ouvir a voz. Tem que abrir a porta. Aí ele vai dar dele para você e pegar de você para ele. Ele vai dar a força que você precisa. E vai pegar a tua fraqueza para ele. Vamos terminar essa palavra lembrando do que diz lá em Mateus: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá cansado, tá sem força? Pois é. Tem um lugar para você encontrar descanso para a vossa alma. E para você caminhar com fardo suave e leve. Esse é o poder do amor de Cristo. Esse é o poder da força que vem do alto. E que está acima de toda e qualquer limitação, dificuldade, falta, perda, desesperança terrena. O que você precisa, você não está encontrando na terra, porque não está na terra, está no céu, entendeu? Está procurando no lugar errado. Vamos mudar o foco. Eu quero abençoar a sua vida. E se você que está ouvindo esse vídeo não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, eu quero te convidar para você abrir o teu coração. Já que você ouviu a voz dele, agora abre a porta para ele entrar. E deixa ele ser a força que você precisa para você viver a vida que você até agora não teve. Repita assim comigo: Pai,
E eu entendi que existe um caminho que eu não conheço, mas que a partir de agora eu me proponho a conhecer, declarando Jesus como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e me ensina esse caminho de paz e essa força que só o Senhor tem, para que eu possa vencer na terra pelo poder do céu. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você que aceitou Jesus e por você que assistiu aqui essa retomada nesse canal, para a gente meditar, orar, buscar e ouvir a voz do céu. Amém? Pai, eu quero abençoar cada um dos teus filhos que está ouvindo essa palavra, cada uma das tuas filhas que ouviu essa palavra, e quero pedir que a força do teu Espírito venha encorajá-los, venha despertá-los para um Deus que é vivo, que é real, que é fiel e que é poderoso, para buscarem esse Deus, se abrigarem nesse Deus e se protegerem debaixo das asas poderosas e onipotentes deste Deus, para encontrarem, Senhor, o descanso e o esconderijo do Altíssimo e poderem descansar, poderem habitar ali em primeiro lugar e assim encontrarem descanso e força. Eu abençoo sua casa, sua família. Feliz noite. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Aliás, feliz noite, feliz dia. Eu tô gravando esse vídeo de noite, mas eu não sei que hora você vai assistir. Então, feliz noite, feliz dia, feliz tarde. Feliz tempo com o céu aqui na terra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém? Deixa eu te falar uma coisa. Se essa palavra falou ao seu coração, se você sentiu força, renovo, esperança vindo dos céus, então, bora fazer uma coisa? Bora compartilhar essa palavra com quem você conhece? Bora se inscrever aqui no canal também? Quando a gente se inscreve, quanto mais inscrições tem, mais o YouTube propaga deliberadamente essa voz, que é a voz da palavra de Deus, que é a voz que ecoa dos céus. Então, vamos juntos cumprir o nosso ID? Se inscreve aqui no canal e compartilha essa palavra. Que Deus te abençoe. E que em nome de Jesus o reino dos céus venha sobre você e a sua casa. Amém?